Vou colocar aqui o esboço que daquilo que a gente vai discutir hoje à tarde, aqui no quadro, a sequência, mas a gente vai trabalhar na perspectiva bíblica, né? A gente vai trabalhar dentro de uma sequência bíblica, a gente vai pegar o texto, a gente vai trabalhar o texto, só que mais eu vou colocar aqui uma sequência para a gente seguir essa sequência. Vai seguir mais ou menos por aqui. Então, gente, todo mundo trouxe a Bíblia aí. O texto que eu gostaria, eu vou trabalhar numa perspectiva exegética. Quando eu coloco a concepção de Jesus, eu vou trabalhar mais ou menos dentro da concepção de Jesus Cristo, certo? Tudo isso que eu coloquei dentro da concepção de Jesus Cristo, que é Mateus 19, (13), né? Versículo 3 ao 12. Então a gente vai trabalhar nisso aqui. Então a concepção bíblico-teológica. A gente não vai estar colocando aqui o achismo, o que eu acho, né? O que é que eu penso diretamente, né? Mas a minha proposta aqui é trabalhar dentro daquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então eu não vou estar aqui dizendo, eu acho assim, a denominação que eu faço parte acha dessa forma, ela defende isso, ela defende aquilo outro, mas o meu papel aqui é de justamente nós trabalharmos dentro daquilo que a Bíblia diz, né? O que é que a Bíblia ensina acerca desse assunto, o que é que a palavra de Deus, né, nos ensina
acerca do assunto divórcio, né, e o segundo casamento, certo? Será que a Bíblia dá algum respaldo para isso? Então nós vamos trabalhar. Então por isso que estou colocando a primeira coisa, a concepção bíblico-teológica. A nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva bíblica. A gente não pode trabalhar as questões dentro daquilo que nós achamos, dentro de uma questão psicológica, antropológica, sociológica apenas. Nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva eminentemente bíblica. Por isso que eu coloquei dentro desse roteiro, e aqui o texto que a gente vai trabalhar, esse texto aqui, né, de Mateus. Diz assim um texto aqui: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador... Então o que é que Jesus Cristo faz aqui? A primeira coisa, Jesus Cristo remonta, né, o seu pensamento para aquilo que está escrito. Jesus Cristo não chegou, não, é dessa forma, ou eu acho dessa forma. Jesus Cristo fez esse papel. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus Cristo, ouviste o que foi lido, né? Ouviste o que foi escrito. Então Jesus Cristo levou aquelas pessoas que estavam interpelando, que queriam pegar Jesus Cristo, justamente, mas Jesus Cristo levou para as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo levou para o princípio de todas as coisas, né? Então foi justamente isso que Jesus Cristo fez. Não, isso está escrito. Então vamos para as Escrituras Sagradas. O que é que está dizendo lá nas Escrituras Sagradas? Então esse é o nosso papel. A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi isso. Então nós precisamos também remontar para as Sagradas Escrituras, voltar para as Sagradas Escrituras para ver aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Aí eu coloquei aqui: casamento, um pacto indissolúvel. Eu vejo que nas Sagradas Escrituras o casamento é um pacto, é uma aliança, e ela é indissolúvel. Por isso que antes de falar de divórcio, a gente tem que falar um pouco sobre casamento, né? Como esse pacto. Uma coisa que a gente precisa meditar um pouco, que o casamento, ele é um símbolo da união de Deus com o seu povo. É justamente uma questão simbólica. O casamento entre os homens é um símbolo da união de Deus, do pacto que Deus tem com o seu povo. Então por isso que o pacto de Deus com o seu povo, ele é, né, inquebrável, ele é indissolúvel. Deus, ele não quebra o seu pacto com ninguém. Deus não quebra o seu pacto. Então, por isso que o casamento é esse símbolo também dessa união com Deus. O casamento, ele tem que ser indissolúvel. O casamento, ele não pode ser quebrado. O divórcio, ele justamente entra dentro desse contexto, e o divórcio é uma mancha na essência do matrimônio, que tem que ser justamente uma aliança, um pacto, né, indissolúvel. Então o casamento, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica, ele é indissolúvel. Então a gente não pode pensar de outra forma, a gente não pode pensar de outra maneira. Quando vocês leem Malaquias, né, lá no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16, vai estar registrado lá, dentro de todo o contexto, fala do casamento. E Malaquias sempre dando essa ideia de que o casamento é um pacto, que esse pacto que é indissolúvel. E aí, dentro desse contexto, Malaquias coloca que Deus odeia o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque Deus, ele não quebra o seu pacto com ninguém. E Deus também não quer que esse pacto que é feito entre homem e mulher também não seja quebrado, porque ele é símbolo da união, né, de Deus com o seu povo. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai analisar as questões de divórcio. Partindo do pressuposto da indissolubilidade do matrimônio, da indissolubilidade do casamento, a gente vai analisar algumas questões, do divórcio, e depois a gente analisa a questão de um segundo casamento, se há viabilidade ou não de um segundo casamento. Eu coloquei aqui, gente, a legislação mosaica. Se vocês prestarem atenção no texto que eu estou tentando trabalhar com vocês, está dentro dessa estrutura aqui. E Jesus Cristo diz, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está vendo a sequência que eu estou colocando aqui? Jesus Cristo volta ao pensamento para a indissolubilidade do casamento, né? Quando ele coloca os dois vão se tornar uma só carne, né? Então é difícil você, né, tirar uma só carne, se tornar uma só carne. Agora, para tirar isso, né, como as Sagradas Escrituras nos dizem, que só a morte pode separar, né, essa uma só carne. E é por isso que Jesus Cristo ele faz questão que quando for interpelado, ele volta para as Sagradas Escrituras, volta para o princípio de tudo, volta para o primeiro casamento, né, que foi justamente celebrado por Deus entre Adão e Eva, né? Por isso que eu coloco essa questão aqui da indissolubilidade do casamento. E aí, a legislação mosaica. Por que isso, meus amados irmãos, é importante a gente entender? Porque Jesus Cristo foi interpelado justamente dentro dessa legislação que vigorava naquela época. E eles perguntaram a Jesus, disseram, mas Moisés não deu carta de divórcio? Moisés não permitiu isso, Moisés não deu essa concessão. E eles colocaram isso como se fosse um mandamento. E Jesus Cristo ensina e mostra justamente qual é a verdadeira interpretação. E não se tratava de um mandamento de Moisés para o povo. Algumas coisas que eu gostaria de deixar claro aqui. A gente precisa entender a primeira coisa, que em Moisés não se fala em adultério. Se você for ler Deuteronômio capítulo 24, certo? Que é esse texto do Antigo Testamento. Ele fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 24. Ele vai tratar dessa questão, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que lá não fala de adultério. Porque o adultério tinha sua sentença que era a morte, né? Então, era a morte. Então, se uma mulher foi pega em adultério, ela seria morta. O homem também, certo? Mas, precisamente para a mulher é muito mais discriminada do que o homem. Então, em Moisés, aí no capítulo 24 de Deuteronômio, ele não fala em adultério, certo? Ele fala em divórcio apenas. O divórcio na concepção mosaica, né? Assim, na concessão, eu quero deixar bem claro isso, na concessão mosaica, né? Não trata-se da questão de adultério. Então, o adultério não entra no contexto do divórcio que está registrado lá em Deuteronômio capítulo 24, está dentro da legislação mosaica. Então isso é um ponto aqui poder mais importante para a gente caminhar na nossa discussão, certo, gente? Então, 3 coisas importantes dentro da legislação mosaica, mas antes de nós adentrarmos nisso, o que a gente precisa entender agora é que Jesus Cristo aqui, ele não está comparando a legislação mosaica ou a lei que Deus deu para Moisés com a sua própria lei. Jesus Cristo não está fazendo isso aqui dentro desse contexto, dentro desse texto que nós estamos lendo. Jesus Cristo está comparando justamente a legislação mosaica com a interpretação dos escribas e fariseus. É isso que Jesus Cristo está fazendo. E outro ponto importante para nós sabermos o que é que Jesus Cristo está fazendo isso aqui, né? Então Jesus Cristo ele não está introduzindo uma nova lei. Jesus Cristo não está ensinando uma nova lei. Jesus Cristo apenas está comparando, porque a concepção farisaica, né, e dos escribas era justamente uma concepção errática, errônea no que diz respeito à legislação mosaica. Eles achavam, né, eles interpretavam e diziam que o homem podia se separar por qualquer motivo, dizendo que Moisés disse isso, que Moisés deu essa concessão, e Moisés não fez isso. Moisés, de fato, não colocou essa questão, dizendo, olha, se você não se agrada da sua mulher, se a sua mulher não cozinha bem, então você descarta essa mulher, pega uma mulher que cozinha bem, né? Uma mulher que faça comida melhor. Fosse assim, no início do meu casamento, eu já tinha descartado a minha esposa, né? Porque Não, no início foi assim, a gente comia, eu morava aqui perto da Epitácio aqui, hoje ela cozinha muitíssimo bem, né? Mas no início a gente jantava cachorro quente, porque meu amigo era uma negação, ela não sabia cozinhar mesmo. Na casa a mãe nunca ensinou, era empregada. Mas se a gente fosse pensar nessa questão, né, da interpretação dos escritos, eu falo, não, eu não quero mais essa esposa não, eu vou dar o divórcio para ela e eu vou conseguir uma esposa aí que cozinha melhor para mim, certo? Porque isso não me agrada nela. Então os fariseus eles interpretavam dessa forma. 3 coisas aqui que a gente precisa entender, isso aqui é importantíssimo, gente. Moisés ele delimita
Moisés, ele delimita a questão do divórcio, né? Não para todas as questões, então ele vai delimitar em três coisas: um defeito natural, um defeito físico e moral. Defeito natural, físico e moral. A mulher poderia ser irresponsável, muitas vezes poderia ser agressiva. Dentro dessa questão, para vocês verem, Moisés deu a concessão de que o homem podia dar o divórcio, certo? Mas ele delimitou, não era qualquer coisa, né? Porque a mulher levantou com o cabelo todo assanhado e o homem olha para a mulher assim e fala: ei, meu Deus do céu, né? Então, e aí dá o divórcio. Então, lá no Antigo Testamento acontecia muitíssimo disso, né? O homem desagradava em alguma coisa, como eu estou colocando para vocês, e aí, né, o que ele fazia? Ele descartava a mulher. Então, gente, Moisés delimita, e Moisés diz: olha, só pode agora dar a carta de divórcio dentro dessas questões, né? De um defeito natural, de um defeito moral ou de um defeito físico, né? Dentro dessas três questões. Então, o homem, ainda dentro dessas três questões, ele poderia, né, dar ainda o divórcio, dispensar a sua esposa, dispensar a sua mulher. Então, uma delimitação abrangente, né? Por quê? O que seria um defeito natural, físico, por exemplo, e físico? O que seria? uma mulher poderia ter uma enfermidade, questão física, certo? Ela poderia adquirir uma enfermidade, certo? E aí, com essa enfermidade, o homem poderia dispensá-la, certo? Um defeito moral, a mulher poderia ser irresponsável, poderia roubar, certo? E dentro dessa questão, né? E a mulher poderia ter um defeito natural que o homem não descobriu, casou com ela tem problema até físico mesmo, alguma enfermidade. Dentro dessa, também poderia ser essa questão, um defeito natural, né? Ou questão de... Virgindade também entraria isso? A questão da mulher não ser virgem. Exatamente. O homem casou com a mulher e descobriu que a mulher não era virgem, né? Então ele descartava a mulher. Então não era tão abrangente assim. O que Moisés estava querendo era caótico demais o contexto. Para a gente imaginar, gente, o contexto que Moisés estava vivendo é um contexto caótico. E Moisés coloca essa questão para delimitar um pouco, certo? Porque o negócio era de todo jeito. Você se decepcionou com a mulher, alguma coisa assim, então era carta de divórcio na hora, certo? Então é uma questão, eu entendo assim que é uma questão que ele está delimitando para essas três questões aí, certo? Outra questão que Moisés coloca é que o homem que se divorciava de uma mulher, ele tinha que dar carta de divórcio. Tinha que ser uma questão legal agora, certo? Porque o homem dispensava a mulher de toda forma. Olha, eu não quero mais você, vai embora. E a mulher saía, certo? Sem ter a carta de divórcio na mão. Isso o que acontecia? Era prejudicial para a mulher, porque a mulher podia ser pega lá, certo? E alguém poderia entender que essa mulher havia cometido um adultério, certo? E ela seria muitas vezes até apedrejada. Então ela era muito discriminada. Então é isso que Moisés fala. Então Moisés determina que quando houvesse, certo, esse divórcio, essa separação, o homem tinha que dar a carta de divórcio para a mulher tinha que ter na mão a carta de divórcio, para quando acontecer uma coisa dessa, ela mostrar para as pessoas, dizer: não, eu tenho uma carta de divórcio, eu fui divorciada dele. Então isso aí era uma questão de proteção para a mulher, porque a mulher, ela era muito discriminada, gente, naquela época. Para você ter a ideia, as mulheres hoje vivem no mar de rosa, né? Vivem em um contexto assim muito abençoado, né? Porque naquela época as mulheres eram por demais discriminadas, desprezadas. Então Moisés tomou essa decisão para proteger um pouco a vida das mulheres, certo? A outra questão, a última questão dentro da legislação mosaica é que o homem que havia divorciado da sua esposa, ele não poderia voltar mais para sua esposa. Moisés determinou isso. Vamos supor, o cara divorciou e o cara quis voltar para a esposa, não podia mais. Dentro da legislação mosaica, não podia voltar para a sua própria mulher. Dentro dessa perspectiva mosaica da legislação, o homem podia casar de novo e a mulher podia casar de novo, certo? Ele não podia casar de novo com a sua própria mulher. Ele deu a carta de divórcio para a mulher, pronto. Essa mulher poderia casar novamente com outro homem e ele poderia casar com outra mulher, certo? Mas ele não poderia voltar. Então, foi justamente isso que Moisés determinou. Então, essa é a legislação mosaica, certo, gente? Então, só para vocês entenderem bem, dentro da legislação mosaica, o homem ou a mulher poderia casar novamente, certo? Então, mas isso não se trata de um mandamento. Moisés não deu mandamento. Isso aqui não é mandamento que veio da parte do Senhor. Isso foi meramente uma concessão
para que pudesse melhorar um pouco aquela realidade caótica que aquele povo estava vivendo. Mas foi apenas uma concessão. E o que é que Jesus Cristo diz? Essa concessão foi dada por quê? Por causa da dureza do coração. Então é uma questão de dureza de coração, não é questão de mandamento do Senhor. Então não é mandamento do Senhor, isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, quando nós formos trabalhar aqui na concepção de Jesus Cristo. Certo, gente? Essa concessão feita por Moisés, ela anulava esse ponto 2 ali sobre que o casamento era um pacto indissolúvel. Como é que eles encaravam isso na época? Se tornava solúvel, então, né? Nessa questão. Desprezava por ali, né? Desprezava. Moisés tentou dar uma solução para esse problema, certo? Mas ele é indissolúvel. Moisés tentou dar uma solução para o problema, que o problema estava tão caótico que Moisés procurou dar uma solução. Mas, de alguma forma, entra numa contradição aqui, né? Se um casamento é indissolúvel, né? Então Moisés permitiu dar carta de divórcio e aqui, né, a mulher poderia casar novamente, né? Isso aqui não se tratava diretamente de uma questão de adultério, certo, gente? Então só o homem que podia dar o divórcio, requerer o divórcio. Só o homem podia. Ok aí, gente, até agora. Então, se no caso fosse o oposto, a mulher tinha que suportar. A mulher tinha que suportar, certo? A mulher não podia tomar iniciativa. O homem que tinha que tomar iniciativa dentro da cultura judaica, certo? Quando nós chegarmos no Novo Testamento, vocês vão entender isso. Se vocês lerem Mateus e Marcos, certo? Vocês vão ver essa diferença. Marcos já trata da questão da mulher, né? Porque Marcos foi escrito para quem? Para os gentios, certo? Marcos foi escrito para os gentios e Marcos coloca lá, quando ele escreve para os gentios, que a mulher podia fazer isso, né? Porque dentro do contexto romano, a mulher tinha uma certa autonomia nesse sentido também de solicitar, certo? Se ela não quisesse, ela poderia também solicitar a carta de divórcio. Já Mateus, ele não aborda essa questão. Por quê? Porque Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Então, dentro da cultura judaica, a mulher não tinha essa liberdade. A mulher não podia requerer a carta de divórcio. Apenas o marido tinha essa autonomia, né? Tinha essa liberdade. A mulher não tinha essa liberdade. Certo, gente? Então, qual era a concepção de Shammai e de Hillel? Qual era a concepção de Shammai e de Hillel? A concepção de Shammai era justamente, né, de que o homem ele podia divorciar-se apenas no caso de relações sexuais ilícitas, né? Então eram duas escolas que estavam combatendo entre si, né? Duas grandes escolas. A de Shammai, ele traz essa concepção, assim a gente entende, mais bíblica do que a de Hillel. A de Hillel vai mais dentro dessa questão da concepção farisaica, que a gente trabalhou um pouco aqui, né, da interpretação farisaica e da interpretação dos escribas, de que você poderia dar carta de divórcio não apenas em uma relação sexual ilícita, mas em qualquer coisa. Né, não havia delimitação, como Moisés fez a delimitação. Moisés delimitou na questão do divórcio, mas já a concepção de Hillel era justamente essa, né, e a concepção de Shammai era você poderia se separar, poderia divorciar-se apenas no caso de relações sexuais ilícitas, certo? Então eram as duas escolas que prevaleciam na época e as pessoas tomavam partido por uma dessas escolas, ou a de Shammai ou a de Hillel, certo? Novo Testamento isso? Ou não? Ou é antigo? Não, já antes de Jesus Cristo, né? Já vigorava dentro do Novo Testamento essa concepção, mas isso já veio, né, dentro do Novo Testamento também, certo? A concepção da escola. Estou botando antes de Jesus Cristo já havia essa concepção. E quando Jesus Cristo veio, alguns dizem que Jesus Cristo tomou partido. Eu não creio que Jesus Cristo tomou partido de alguma dessas escolas. Jesus Cristo tomou partido bíblico, como eu estou dizendo para vocês, que a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva aqui, dentro desse texto. A gente está seguindo a sequência dentro de um texto, né? Então Jesus Cristo, creio eu, que Jesus Cristo não tomou partido. Shammai, ele entendia um pouco dentro dessa perspectiva bíblico-teológica que a gente colocou aqui no início, certo?
Então, a questão do chamai. Agora a gente vai trabalhar diretamente aqui no texto, certo, gente? É a concepção de Jesus Cristo, né? A concepção de Jesus Cristo. Replicaram: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Certo, gente? Então a gente trabalhou essa concepção até aqui para chegar na questão, na concepção bíblico-teológica, na concepção do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que Jesus Cristo coloca? A gente precisa deixar claro que o que Moisés determinou não foi mandamento, foi uma concessão que Moisés havia dado. Aí Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, certo? Quem repudiar a sua mulher. Então, existem dois verbos dentro do Novo Testamento. Esse é um verbo que é usado aqui em Mateus, certo? O apolio, que é divorciar, certo? Então, ou repudiar. Aí o texto diz: aquele que repudiar a sua mulher, ou divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Então esse é o verbo. Quando eu for trabalhar aqui em 1 Coríntios 7, de 10 a 14, ele já vai trabalhar um outro verbo, que segundo o Dr. Simon, é literalmente sinônimo, certo? O que vai se empregar aqui, a gente não vai encontrar apolio aqui em 1 Coríntios 7. A gente vai encontrar outro verbo lá em 1 Coríntios 7. Só que é justamente, literalmente, o sinônimo de apolio, certo, gente? Então, apolio significa divorciar, é o verbo divorciar. Então, é isso que Jesus Cristo diz, né? Jesus Cristo está colocando a questão do divórcio aqui. Aquele que repudiar a sua mulher, certo? Então Jesus Cristo está colocando aqui uma questão que eu entendo como uma concessão também, certo? Aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, que não é adultério, aqui também não aparece adultério. É uma questão que a gente escuta muito por aí, as pessoas colocando: olha, então, pega o texto aqui, diz que é o adultério. O adultério é uma consequência de algo, certo, gente? Então, o que aparece ali, a palavra que aparece, nem todos estudaram o grego aqui, eu vou botar no português uma transliteração para vocês entenderem. A palavra que aparece não é adultério. Dentro daqui de Mateus, né? Não aparece a palavra adultério aqui em Mateus. Dentro desse versículo, eu porém vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem texto que talvez coloca não sendo por causa de adultério, mas a palavra não é adultério, certo? Porneia pode ser, mas não é nenhuma questão só apenas de prostituição, certo? Porneia, ele dá a entender qualquer tipo de relação sexual ilícita fora do casamento. Então, se acontecer isso, certo? Então, de fato, está acontecendo o adultério. O adultério é a consequência disso aqui, certo, gente? Deu para entender aí vocês? Certo? O adultério é uma consequência dessa praticidade aqui. Então, alguém cometeu a porneia, então aí veio o adultério. Mas a palavra que aparece lá é a palavra porneia, que é traduzida melhor do que prostituição. Essa palavra é traduzida melhor relações sexuais ilícitas. Qualquer tipo de relação sexual, seja com a mulher, ou seja com outro homem, seja até com um animal, certo? Está falando relações sexuais ilícitas fora do casamento. Então a porneia abrange tudo isso aí. Por isso que relações sexuais ilícitas é a melhor tradução, porque ela tem uma abrangência bem maior, certo? Daquilo que Jesus Cristo estava ensinando, certo, gente? Então Jesus Cristo diz: olha, aquele que divorciar a sua mulher, não sendo por essa causa,
certo? Então vai cometer o quê? Aí aparece a palavra adultério lá embaixo. Vai cometer o adultério, certo? Então, o ponto nevrálgico aqui desse argumento, dentro desse texto, é essa questão aqui, certo? Esse é o ponto central, certo, gente? Então, eu entendo aqui, dentro desse texto, que Jesus Cristo fala de divórcio e fala de um novo casamento, não tanto explicitamente assim, mas ele fala de um casamento aqui, é a minha concepção, não apenas a minha concepção, mas eu acho que é aquilo que o texto deixa um pouco claro, quando ele coloca aqui: quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E ele fala do casamento também, ele não está falando só apenas do divórcio. Ele está falando de um casamento também. Certo, gente? Vocês estão com a Bíblia aí? Né? Tem gente que pega esse texto, pessoas que eu respeito e tal, que pega que o texto não fala de casamento, mas falando que não está a palavra casar, ele não apenas está tratando de uma questão de divórcio, ele não está apenas tratando só isso. Ele está falando também de casamento. Por quê? Gente, isso não entra na minha cabeça, porque a questão todinha estava ali naquele contexto, era casamento, não é só o divórcio. Era o divórcio e um novo casamento, porque só a questão do divórcio era uma questão difícil, de o Senhor tratar só isso. O Senhor estava tratando do divórcio, estava tratando de uma questão de um segundo casamento também. Aí, eu vejo dentro dessa questão aqui, para a gente já ir trabalhando, certo, gente? A questão do divórcio do segundo casamento. Eu acredito que dentro desse texto aqui, Jesus Cristo está dando um respaldo para divórcio, certo, gente? Cometeu porneia, então a pessoa pode divorciar. Independente se você está casado e a mulher comete a porneia ou o homem comete a porneia, então o ensinamento bíblico é o quê? O perdão, né? O ensinamento bíblico é o perdão. O divórcio, ele é dado desde Moisés. O Senhor disse que é segundo a dureza do coração. E hoje acontece também o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então ele ratifica a concessão mosaica. Cristo ratificou a concessão mosaica pela dureza do coração. Não é um mandamento, mas ele ratificou a concessão. A concessão de Moisés, só que a concessão de Moisés não entrava. A concessão de Moisés não entrava a questão da porneia, certo? Mas Moisés deu uma concessão de divórcio, mas não entrava essa questão da porneia em Moisés, certo? Essa porneia é o mesmo verbo utilizado quando em Mateus Jesus disse: não adulterarás. Ele disse que se pensares já cometeres. Ele utiliza esse mesmo termo lá. Lá a questão do adultério, né? Sim. A questão do adultério ali. Aqui é um ato físico. E lá em Mateus? Lá é a questão da mente. Certo? Então, adultério, se a gente for falando na questão do adultério aqui, certo? Ele coloca. Só que Moisés, aí se fosse porneia, era pena de morte. Lá seria uma punição já específica. Era pena de morte. É por isso que eu trabalhei essa questão já aqui. Já. Então, uma ajudinha aqui, se possível. Essa palavra apoluia, ou seja, como chama essa expressão? Apolio. É o mesmo vocábulo hebraico, queritus, que significa libertar, soltar, liberar, dissolver, cessar a obrigação, soltar cadeias. Se isso tudo em aí, porque no casado você ouve isso dele. Ou seja, divórcio aí é soltar, liberar, dissolver. Nessa questão aí. Por causa do porneio. Desse termo aí, né? Do termo, certo? Ok, gente? Então, quando ele estava falando da questão de Moisés, como ele trabalhou aqui, Moisés deu concessão não pela porneia, que não existia lá. Não existia a questão do adultério em si. O texto não diz de adultério, certo? De divórcio apenas, não trabalha a questão do adultério, nem a questão da porneia, porque era pena de morte. Moisés delimitou a questão para um mal moral, certo? Natural e físico, certo, gente? Que a gente trabalhou aqui nessa questão. Agora, então, se a gente vê nessa questão aqui, então eu vejo que tem um divórcio aqui, dentro dessa questão aqui, dentro desse texto, existe um respaldo para o divórcio, certo? Jesus deixa esse respaldo para o divórcio e deixa um respaldo para o segundo casamento. Agora, como eu trabalhei com vocês aqui também, por isso que eu botei nessa sequência aqui, certo, gente? Casamento, um pacto indissolúvel, né? O casamento é um pacto indissolúvel.
Voltando para essa questão, então se o homem e a mulher estão casados, alguém cometeu a porneia, e a pessoa não teve condição de perdoar, né, ou perdoou assim, mas não quer conviver mais, tem toda a liberdade de separar, certo? Tem toda a liberdade de separar sem problema algum. Agora a parte, certo? Houve um rompimento aqui, gente. Houve um rompimento no pacto. Existia um pacto. Eu entendo, a minha concepção é essa, eu entendo que só nessa questão que pode haver um rompimento no pacto. Do pacto do casamento, certo? A única coisa que pode quebrar, certo, esse pacto aqui, né, é a porneia e a morte, né? A morte e a porneia. Por quê? Porque a porneia, o cidadão vai ter uma relação sexual com outra pessoa, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um rompimento nesse pacto. Uma vez que há um rompimento nesse pacto, então a pessoa que foi vitimada, ela está livre para contrair um novo casamento, certo? A pessoa que foi vitimada, ela está livre para contrair um novo casamento. Mas quando ele diz que se vamos supor a repudiada, né, ele diz só em caso de relações sexuais ilícitas. Se a repudiada casar com a adultério, e quem casar com a repudiada também com a adultério. Não, mas olha só o texto. Olha o texto. Ó, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, suponhamos, eu sou casado, tenho a minha esposa, eu vou divorciar da minha esposa. Não foi por causa de porneia, mas eu resolvi me divorciar dela, porque incompatibilidade, alguma coisa lá. Eu cheguei um momento assim, não aguento mais e vou me divorciar, certo? Então, não foi por porneia. Se não é por porneia, então se eu me caso novamente, então eu vou estar cometendo adultério. Se ela também casar, ela vai estar cometendo adultério, né? Eu era casada com ele também, cuidava do meu marido, não teve nada, e ele disse, olha, não gosto mais. Não quero mais, você repudia. Se eu casar de novo, eu começo adultério. Mas ele é crente ou não? Era crente e deixou. Não, deixou. Tem outra questão aí que eu queria complementar. Por exemplo, houve um rompimento sem ser por porneia, certo? Então os dois estão obrigados ainda... Estão casados. Estão casados. O pacto existe. Se os dois viverem até o final da vida sem relações sexuais, os dois não cometeram a porneia. Então um morreu, obrigou um ao outro, tudo bem? Agora se um se relacionar sexualmente com o outro está desobrigado? Tá. É como se o primeiro esperasse que o outro cometesse. A questão é a lógica, né? É a lógica, certo? É justamente aquilo que o apóstolo Paulo coloca, né? De que... Vamos lá, gente. Essa questão que ele está colocando, a gente está trabalhando aqui uma questão assim... Vamos lá, gente. A gente está trabalhando uma questão aqui difícil, certo? Não é fácil essa questão de trabalhar isso na igreja, de trabalhar... Hoje a gente está vendo que está sendo difícil dentro das igrejas hoje, né? Então não é fácil tratar, mas tem que tratar numa questão bíblica, certo, gente? Só está autorizado para casar novamente com a porneia, biblicamente falando. Ele dá direito a casar de divórcio, mas também não fala no segundo casamento. Não falou. Ele está falando da questão do ir casar. Mas ele partiu da exceção. Ele dá... Mas ele explicou qual era o motivo do divórcio. Aqui, ó. Qual era o motivo? Relações ilícitas. Então esse que cometeu relações ilícitas, se casar, comete adultério. Ele não está falando diretamente, a gente está entendendo o texto de forma indireta. Ele está dizendo, se a pessoa se divorciou sem ser por causa de relações sexuais ilícitas e casar, comete adultério. A gente entende. E se cometeu a porneia e casar, comete o adultério? Não, certo? Pela palavra que a gente já explicou para vocês o que é que significa, certo? Então, a gente interpreta que isso aqui é exceção à regra. A exceção que Jesus Cristo deu à regra, certo? Então, houve porneia, se há porneia, então pode divorciar e pode a vitimada, certo? A parte vitimada, ela pode contrair um novo casamento sem cometer adultério, né? Então, essa é a questão, assim, que eu vejo dentro da Bíblia. A única exceção que eu vejo dentro da Bíblia que o Senhor dá, certo? Para a questão de contrair um novo casamento.
Fora disso, eu tenho dificuldade de encontrar na Bíblia Sagrada uma outra exceção para a questão de um novo casamento. Então, gente, Jesus Cristo foi taxativo, Jesus Cristo dá uma exceção, dá uma concessão aí, certo? É por isso que os discípulos disseram para vocês, se é assim, então não vale a pena casar, certo? Se a gente for ficar esperando a pornéia, então não vale a pena casar. Então vamos ficar solteiro, né? Porque a gente não vai ter condição agora de divorciar, certo? Se for só por causa disso, né? Também, né? Se for assim, a gente vai casar, a gente tem que ficar com a mulher o resto da vida, a mulher envelhecer do nosso lado. A gente não pode trocar, né? Não pode trocar por outra. Do lado da gente também poderia trocar. Não tem. Agora eu queria aprofundar mais um pouquinho aqui. No ato da quebra do pacto, certo? Do Cornélio. A pessoa que cometeu a quebra se arrepende do seu pecado, se humilha, volta ao Senhor, volta a praticar as obras do Evangelho. Qual é a situação dela dessa volta? Eu vou colocar aqui um pensamento do Dr. Martin Lloyd Jones. Quando ele fala acerca desse assunto, ele diz: olha, eu não quero ser uma pessoa que esteja em conivência com o pecado. Mas ele colocou essa questão também. Ele diz: olha, se a pessoa se arrepender, eu estou trazendo um pensamento aqui do Dr. Martin Lloyd Jones. Se a pessoa cometeu isso, mas se a pessoa se humilhou, se arrependeu, ele está dizendo que crê no perdão de Deus. É uma questão do perdão de Deus agora, né? Então, isso aí é uma questão da pessoa com Deus, né? Se de fato a pessoa se humilhou, se quebrantou diante do Senhor, voltou e está ali praticando, contrair um novo casamento. Eu mesmo, o meu pensamento, se alguém vier se aconselhar comigo, eu vou dizer que o caminho certo é permanecer solteiro, certo, gente? O meu aconselhamento para a pessoa é justamente esse. Se o divórcio se dá por qualquer outra coisa, se você quer se separar, a gente não vai encontrar um respaldo bíblico, certo? E eu vou ler aqui esse texto aqui com vocês, para a gente tratar dessa questão. Se acontece isso na igreja, se acontece o divórcio na igreja, o que é que a gente vai fazer? Qual é o ensinamento que a gente vai dar para a igreja, né? Para os membros da nossa igreja, para a nossa comunidade, a pessoa que não quer mais conviver com a outra, houve incompatibilidade. Qual é o ensinamento que a gente vai dar para essa pessoa, certo? Então a gente tem um ensinamento bíblico aqui, o apóstolo Paulo deixa para nós aqui esse ensinamento que a gente tem que transmitir para outras pessoas, certo? Então abra aí Ele vai estar perdoado, mas não vai estar livre. Livre não vai estar, não. Não existe um respaldo bíblico que fale dessa situação. Não tem, não. Não tem. É a questão, certo, gente? Eu quero trazer um pensamento de outro autor aqui, de Sproul. A Sproul está colocando nos seus livros essa questão também, dizendo, alguém perguntou a ele, olha, eu fui divorciado, não foi por questão de pornéia, né? E casei novamente. O que é que vai acontecer comigo? Será que eu posso alcançar o perdão de Deus? Né? E Sproul coloca que pode sim alcançar o perdão de Deus. É o pensamento dele. Agora, biblicamente, a gente não encontra um respaldo, gente, entendeu? É por isso que é uma questão difícil, porque biblicamente a gente não encontra um respaldo bíblico. Você pode chegar assim, olha, a Bíblia deixa claro isso, que você pode contrair, você vai atrás do perdão para Deus. Então a Bíblia não deixa claro, a gente não encontra um respaldo bíblico para isso. O respaldo bíblico que a gente encontra ainda é esse respaldo aqui para a pessoa casar novamente. Fora disso, gente, creio eu, esse é o meu pensamento, que a pessoa terá que permanecer solteira. Solteira não, que ela nunca vai permanecer solteira. O pacto existe, o casamento é indissolúvel, certo? O que vai quebrar esse pacto aqui, ou a pornéia ou a morte. Fora disso, a pessoa permanece casada. Ela pode até receber um divórcio, pode ir no juiz, o juiz dá o divórcio para ela. Olha, me divorciei aqui agora, estou divorciado, estou com o papel aqui na mão. Mas diante de Deus, a pessoa permanece casada ainda. Por isso que ela não pode contrair um novo matrimônio, porque ela ainda está casada ainda, permanece casada ainda. A gente poderia levantar a situação do rei Davi, com essa questão do perdão por ele ter adulterado com Betseba,
E a consequência houve as consequências, mas o perdão também foi aplicado porque a descendência foi Salomão. E foi certo? Poderia levantar esse caso de Davi para colocar essa situação? A gente não pode colocar como uma regra. Sim, mas como foi um caso que houve um perdão dele. Agora isso aí não pode ser uma regra. Entendeu? Isso foi uma questão de exceção. Deus perdoou tal. Porque se a gente abre essa questão, então todo mundo vai achar que pode. Não, eu me divorciei, agora eu vou atrás do perdão. Deus vai me perdoar, eu vou me humilhar e aí eu posso contrair. Então a gente precisa ter o cuidado no que tange a isso, certo, gente? Para que a gente não transforme uma exceção numa regra agora. Porque aí vai se tornar uma questão difícil dentro das igrejas, né? A gente tratar com essa questão dentro da igreja. O princípio bíblico é esse aqui, certo? Assim, eu não estou conseguindo. Tipo assim, a pessoa se divorciou não por esse motivo, né? Mas quer dizer que ele não tem o perdão de Deus, eu entendi assim. Ele tem o perdão, agora ele só não tem autorização para um novo casamento. Não, ó, é a questão, para ficar claro. Duas pessoas se divorciaram, não por porneia. Perdão, divorciou. O que a gente está tratando aqui, essas pessoas agora têm que ficar, elas não podem contrair um novo casamento. Se essa pessoa contrair um novo casamento, é isso que está dizendo que o Dr. Martin Lloyd Jones de Spru fala, essa pessoa contrair um novo casamento, ela está casada novamente. E aí ela alcança o perdão de Deus ou não? É nessa questão aqui, certo? Então, se a pessoa está divorciada, vai ser um crente, não tem problema algum, vai ser usado por Deus, não está em pecado diretamente não, certo? Se a pessoa consegue a questão de um novo relacionamento, então se houve o divórcio, certo? A não ser se não houve a porneia e houve o divórcio, então a pessoa tem que ficar solteira, a pessoa vai ter que permanecer solteira. Esse é o meu pensamento, e eu vejo que é um pensamento bíblico, certo? Oi. Esse é o princípio, esse é o seu pensamento e é o princípio e é o princípio. Por que nós casamos? Os pastores casam? Eu não caso não. Eu estou dizendo, eu não caso. Entendeu, gente? Já aconteceu isso, estou dizendo para vocês, na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, já aconteceu um caso desse, e eu chamei o jovem e falei, olha, se você quiser ir atrás de outro pastor para fazer o casamento, né? E é uma das famílias mais ricas da igreja, assim, que tem condição, né? E eu cheguei para a mãe dele e disse para ele, olha, isso é uma questão da minha consciência, eu vou ferir a minha consciência se eu fizer isso com você, certo? Então, isso não entra na minha mente porque eu não vejo um respaldo bíblico, então eu não posso fazer isso. Então, vocês me desculpem, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Se vocês forem ficar magoados comigo, não tem problema, eu fico com a Bíblia. Então, eu particularmente não faço, entendeu? Dentro dessa questão eu não faço não. O novo casamento eu não faço não. O primeiro casamento ter sido antes de você se converter. E houve a queda desse pacto depois que você se converte enquanto outra pessoa em casa. Se as pessoas são descrentes, né, entra aí na questão da ignorância. No tempo da ignorância, a pessoa não sabia os princípios bíblicos, né? Então não tem o conhecimento. Então a pessoa viveu no mundo, não sabia de nada, os princípios bíblicos, e aí cometeu diversas coisas. Então, nesse caso, por isso que o nosso pensamento, a gente tem que trabalhar com pessoas descrentes e com pessoas crentes, certo? Então, dentro dessa questão, se a pessoa viveu no tempo da ignorância e houve o divórcio, e houve uma separação, então a gente vai ter que trabalhar diferentemente dessa questão aí, né? Então, foi o tempo da ignorância, certo? Então, a pessoa vai estar com respaldo de casar novamente, porque veio o tempo do quê? Agora do conhecimento bíblico, dos princípios bíblicos, né? Então já é uma outra situação, certo? Mas crente mesmo, a pessoa conhece a Deus e comete isso, então tem que permanecer solteiro, certo, gente? E eu vou respaldar isso dentro das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz aqui: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Por que ele fala ordeno não eu? O apóstolo Paulo está pegando o princípio de Jesus Cristo, o princípio de Mateus, certo? Ele vai pegar, ele está dizendo ordeno não eu, mas o Senhor. Ele pega o princípio, né, que foi estatuído por Jesus Cristo, certo, gente? Mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, né? O princípio é esse, gente. Que a mulher não... Por que ele está botando mulher aqui? Porque talvez foi um caso ali dentro da igreja de Corinto. Talvez uma mulher estava tentando separar do seu marido. O apóstolo Paulo ensina essa questão. Se, porém, ela vier a separar-se,
que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. É isso que eu estou dizendo. Dentro da Bíblia de vocês aqui está entre parênteses, né? Porque alguns estudiosos dizem que isso aqui não consta nos melhores manuscritos, mas isso aqui consta nos melhores manuscritos. A Bíblia é sagrada, certo, gente? Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, qual é o princípio aqui? O apóstolo Paulo estava, creio eu, um problema que estava vigente dentro da igreja de Corinto. Talvez a questão de separação. Então, há o divórcio, como estou dizendo para vocês. O divórcio talvez foi ali, não por causa da porneia. E o apóstolo Paulo trabalhou com essa questão. Tudo bem, então a pessoa não pode casar. Ela tem que se reconciliar com seu marido agora, né? Então ela não pode contrair um novo casamento. Ela não pode contrair um novo casamento. Ela não, se há o divórcio, como existe hoje o caso de muitos divórcios, né, dentro da igreja hoje, que não é por porneia, não é verdade? A gente está trabalhando hoje dentro da igreja, que tem sido uma coisa difícil mesmo. Muito divórcio, né? Então o apóstolo Paulo ensina o quê? Ensina que dentro dessa realidade pode até haver o divórcio também. Certo? Se a gente trabalha com essa questão, pode até haver o divórcio sem ser por porneia. Pode haver o divórcio. Né? Aí tem que permanecer solteiro, como o texto diz. Ou a pessoa procurar a reconciliação com o seu cônjuge. Não quebrou o pacto, a pessoa permanece casada. Não quebrou o pacto. Certo, gente? O pacto do casamento permanece. O casamento aí é indissolúvel. Né? O casamento é indissolúvel. Ou a porneia ou a morte. Só a porneia e a morte é que tem o poder de quebrar esse pacto aí. Certo, gente? Então, fora disso, a gente precisa tomar uma posição dentro das nossas igrejas. É a posição que eu tomo, gente. Eu creio que nós precisamos tomar essas posições. Porque se a gente deixar a coisa do jeito que está, né, vai piorar, a situação vai ficar mais caótica ainda, certo? Então, a concepção dos reformadores, terminou o tempo, não foi? A concepção dos reformadores. Ok, aqui, gente, nessa parte aqui, o texto está dizendo aí, o texto não dá respaldo aqui de um novo casamento dentro desse texto aqui, certo? Então, qual é a concepção dos reformadores? A concepção dos reformadores é justamente essa concepção de Jesus Cristo que a gente está colocando aqui. Eles aceitavam um novo casamento. Aceitavam um novo casamento dentro de que contexto? Dentro do contexto da porneia. Eles defendiam um novo casamento. Então poderia haver um novo casamento se houvesse a porneia, certo? Então houve porneia, então houve quebra do pacto, certo? Então quando há quebra do pacto, você está livre, a pessoa que foi vitimada, de contrair um novo matrimônio, um novo relacionamento. No caso também de por exemplo, uma mulher crente se casar com. Ela é casada com um descrente. Aí se ele quiser deixar ela também está livre para casar de novo, né? Para casar de novo eu não vejo. Aí, 1 Coríntios 7 também fala. Faltou ler o resto do texto. Ele fala justamente sobre o marido incrédulo. Dentro do texto aqui que a gente. 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão. Nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Eu não entendo aqui nesse texto que está livre para casar de novo, não. Está livre da servidão do casamento. Está livre para Cristo, né? Agora para... Não está sujeito à servidão. A servidão é essa? A servidão do jugo desigual, né? Mas a palavra servidão aqui não está preso à escravidão do casamento. É a mesma palavra chouriço que diz assim: houve abandono de propriedade. A palavra é dulou. Dedulotai. Dedulotai. Aqui no Se aparte. É horizetai. Que seria? É horizetai. Apartar. O proprietário que abandonou a propriedade. E na lei romana dava direito ao outro tomar posse. Então quando Paulo usa aqui chouriço, está falando que abandonou a propriedade. E pela lei romana, você teria direito ao outro tomar posse. Mas aí a gente aplica a lei romana ao princípio. Não, mas ele está escrevendo numa linguagem que os gregos entendiam, romanos entendiam. A gente entendeu isso também.
Ó, a palavra que aparece ali é horizetai. Essa palavra aqui. Apesar disso eu entendo. É apartar-se, certo? Então eu particularmente respeito a concepção, a ideia, mas dentro desse contexto aqui, eu não entendo. E outra palavra que é escravizar é deduletai. Quer escravizar, que é dulo, né? Dulo é servo. Deduletai. É a palavra que aparece aí no texto. Deduletai. Que é um escravo qualquer. É se tornar escravo. Certo? Então, essa palavra aqui, ela não, pelo que eu entendo, assim, pouco que eu entendo de grego, assim, eu não vejo diretamente que se trata de uma questão de casamento. Essa palavra pode aplicar em todo outro contexto. Sem tirar isso aqui, certo? Eu estou dizendo, mas a palavra em si, se a gente pegar essa palavra em si e dizer que essa palavra em si é para a questão de um casamento, não. Dentro do que ele está falando, de uma escravidão dentro do casamento, certo? O que o texto está dizendo, a escravidão dentro do casamento. A escravidão o quê? De um jugo desigual. O que eu entendo é isso, que é o jugo desigual. Agora, dentro desse contexto aí, eu vejo que é o jugo que está escravizado dentro do casamento. Viver um jugo desigual, ou seja, duas pessoas professando uma fé diferente. Uma pessoa que é pagã, outra pessoa que não é pagã. Então o jugo é grande. Então eu vejo quando o apóstolo Paulo coloca que vai estar livre disso, eu entendo nessa questão que vai estar livre dentro desse jugo aqui. Então, nessa passagem, no capítulo 7, ele fala sobre o jugo desigual também, você sabe dizer? No capítulo 7, assim, nesse contexto aqui. Mas aí é porque você está fora. Aí você não pode procurar jugo desigual. Aí não, aqui foi o quê? Certo? Duas pessoas que estavam casadas. Quando eu falo de jugo desigual, você é crente e você casar com outra pessoa. Não estou dizendo isso. Agora estou dizendo o seguinte, duas pessoas que foram casadas, uma foi alcançada por Jesus e a outra não. E aquela que não foi alcançada resolveu sair, né? Resolveu sair fora disso, resolveu deixar. Então, eu não vejo que isso aqui é uma nova concessão para o casamento. Estou dizendo na minha concepção. Não. Se o que se converteu dentro desse matrimônio, onde o jugo ficou desigual, tá certo? Seria uma punição para aquele que aceitou a Cristo quando o outro que não é cristão abandonar o lar. Você vou embora, vou viver com outra pessoa e pratica pornéia. Ela estaria... Não, se praticou a pornéia, está livre. Ela teria que esperar. Teria que... Certo? Então, gente, a conclusão aqui, né, é que existe respaldo para um novo casamento, eu acho que existe. Certo? No caso de pornéia. Certo? Aí existe o respaldo para o novo casamento. Então eu espero que vocês tenham contribuído aí de alguma forma. Certo? Davi, com certeza?